Bem-vindo ao MacMakers, o podcast de quem faz o Mackenzie. Meu nome é Érica de Figueiredo. Eu sou o Célio da Mata. Se você é mackenzista e quer conhecer o que acontece aqui no nosso campus, com os nossos alunos e professores, comece a acompanhar o nosso podcast. Se você ainda não é mackenzista, é uma ótima oportunidade para começar a seguir a gente. Hoje a nossa convidada especial é a nossa querida professora Fanny Greenfeld, da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design. Professora Fanny, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Estamos muito felizes Érica. por você estar aqui. Célio. Obrigado. Nós queremos muito conhecer sobre a sua trajetória aqui no Mackenzie, a sua história aqui, sobre o Olhar de Lagartixa, que é tão famoso. Muitas histórias, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu acho que o meu amor pelo Mackenzie começa em 1956, quando eu entrei no primeiro ano primário. Antigamente era o primário, antes do fundamental, e aí começou a minha trajetória. Eu adorava vir na escola, porque a minha casa era uma casa de uma família que passou por guerra, muitas perdas, vieram da Letônia, Riga, muitas perseguições. Então, era algo que me assustava. Então, vim para o Mackenzie, encontrar amiguinhas, era muito legal, né? E a história com o Mackenzie começa antes. Quando minha mãe meu pai e minhas irmãs chegaram aqui em 41, depois de alguns anos, 2 anos, a minha mãe veio no Mackenzie, elas mal falavam português, e aí falaram, olha, eu quero colocar elas, mas eu não sei, elas são pequenininhas, e a professora ou diretora da época falou assim, deixa comigo. Você imagina, a minha mãe sempre contou essa história, e eu conto muito, porque assim, é um acolhimento que é característica do Mackenzie. Então, em 56, eu comecei a dar aula, e eu adorava, eu era muito palhaça, continuo palhaça, adoro brincar, adoro contar histórias, então eu ia no grande... auditório e tocava piano e fazia teatro. Então, foi indo. Eu fiz 5 anos de fundamental ou primário, mais 2 anos, aí eu saí. E voltei para ser aluna da arquitetura. Eu fiz 2 anos, mas a arquitetura, para mim, era uma coisa muito técnica, porque eu sempre fui muito ligada com arte. Eu era tão ligada à arte, a minha mãe via que eu era muito sensível. Eu pegava muitas energias de dentro de casa. E aí ela começou a me dar aulas, me levou a professores de pintura, desenho. Que demais. Foi incrível. Então, ela, no fim, me introduziu no mundo das artes. E aí, e gozado que minha mãe, ela cuidava só, era do lar. Eu lembro que eu achava muito estranho. Qual é a sua profissão? E ela falava, do lar. Então, ela foi incrível para mim. E foi a partir desses professores que eu fui me apaixonando por arte. Aí eu fiz arquitetura 2 anos, depois eu fui para licenciatura em artes plásticas, eu sou formada em artes plásticas, não sou arquiteta, brigo muito para estar fazendo as coisas com os arquitetos. E aí eu fui fazer licenciatura em artes plásticas, tinha um professor e falava assim, Fanny, vem dar aula na universidade. E eu comecei, em 1975, a dar aula no curso de artes plásticas. Na arquitetura eu só tirava nota 0, 1, 2, porque matemática, física, química, eu tinha feito clássico. E comecei a tirar 10. Então eu falei, eu acho que eu estou no lugar certo. Sim. E foi assim que comecei a minha trajetória e o meu amor. Esse ano faz 50 anos que eu dou aula no guarda-chuva maior, que é arquitetura e urbanismo. Eu dou aula na própria arquitetura, já dei aula no design, publicidade, programação visual. Então, é isso. Que bacana, Fanny. Nossa, que trajetória. E o Olhar de Lagartixa? Então, alguns anos atrás, eu comecei a perceber que os alunos já, isso tipo 13 anos atrás,
15, que os alunos precisavam de alguma coisa ligada com criatividade que saísse desse lugar que muitas vezes mais técnico, que não liberava a criatividade. E aí eu fazia um exercício, mas não era tão sofisticado como agora, sofisticado entre aspas, né? Como agora. Então, assim, os alunos tiravam fotos, mas eu pedia para eles o seguinte: ó, pessoal, vocês vão fora e tiram fotos metaforicamente com olhos de lagartixa, não com olhos humanos. Por quê? O humano anda de pé, então ele sempre está olhando com a mesma altura em relação ao chão. A lagartixa, ela anda no chão, na parede, no teto. Cada lugar que ela anda, ela vê o quê? O mundo com outra perspectiva. E é impressionante que quando eu chegava na classe e contava essa história e pedia para os alunos ir fora, tirar foto com o celular, eles voltavam com fotos de ralo, de cano, de buraco na parede, de texturas diferentes. Eles chegavam animadíssimos. Uma vez eu estava dando aula e os alunos todos assim. É difícil às vezes, né? É difícil. Fica todo mundo entrando assim, eu fico nervosa. Falo, vão lá fora, tira a foto, volta com olhar de lagartixa. Eles voltam com um grau de ânimo e de alegria, porque é a criatividade. A arte salva. Isso já falou a Louise Bourgeois, que é a condição de sobrevivência. A arte salva. E mais ainda hoje, nós estamos em 2025, quanto é preciso estimular os alunos que estão com dificuldade, como estar nesse mundo tão complicado. A arte não é complicada. E a arte faz a gente estar presente, né? Que é uma dificuldade, né? Presentificar, lentificar. Então, usar o celular, mas de uma maneira criativa, entende? Eu acho que assim, esse é o grande lance. E aí, desde que eu comecei 15 anos atrás, vocês não sabem como eu expandi o olhar da lagartixa. Eu fui parar nas faculdades Einstein, eu dei aula para o estudante, oficina eu dei para os alunos de medicina, enfermagem, e depois eu fiz exposição, depois sírio-libanês, e aí começou a pingar convites para eu falar sobre esse olhar de lagartixa. Eu acho que isso é muito interessante, porque é vida. Professora, também tenho formação em arte, então entendo um pouco do sentimento. Você acredita que o que você passa para os alunos hoje é um pouco reflexo assim do que você viveu com a arte? Então você sentiu, como você falou no começo, putz, a arte me reviveu, me fez seguir o meu caminho. Então você acredita que é isso que você tenta, mais do que a parte técnica, a parte da foto, a parte da perspectiva, é isso que você tenta passar para os alunos? Sim. Olha, a arte pode mudar a sua vida, pode... Eu acho que o que eu transmito inicialmente, e vocês me conhecem, nós somos colegas, é a paixão. Tá. Mas não é a paixão pelo fazer, é paixão pela vida. É isso. Ótimo. A gente percebe, Fanny, que você tem uma alegria que é contagiante. Realmente é uma paixão pela vida mesmo. É uma paixão pela vida e é engraçado, eu sou caçula. Então, todos os meus irmãos, eles tiveram dificuldades de se fazer emocionalmente na vida. Eu não, porque eu tive a arte perto de mim. Eu continuo sendo artista plástica, eu faço muitas exposições, eu sou chamada para falar sobre arte. Então, o arte e o dar aula se tornam uma coisa só. E muitas vezes os alunos falam assim, Fanny, eu gosto porque você vem, você fala, você acolhe. Eu acho que assim, falta para os professores em geral é esse acolhimento de falar, vale a pena. Sim. Vale a pena. E a arte vale a pena. Olha que engraçado. A minha primeira professora, quando eu tinha 6 anos de idade, ela me colocava... Minha mãe que me levou. Ela era uma refugiada de guerra. E aí ela tinha os potes de pintura, os pincéis. E ela contava toda vez um conto de fada primeiro. E depois ela falava, agora você pinta. Gente...
Eu guardo essas... Minha mãe guardou essas pinturas. E são incríveis. São de uma alegria, tem fundo, tem figura, sabe? Então, eu acho que essa alegria de vida, e eu falo muito da arte na sala, porque a arte salva. Sim. Então, o olhar de lagartixa está relacionado com arte. E a arte, ela é para dar em medicina, em direito, em qualquer curso, ela será bem-vinda. Sim. E ela muda a nossa perspectiva do dia a dia, né? Olhar os espaços, a natureza principalmente, com outro olhar, com uma riqueza. Você olhando como se você estivesse olhando pela primeira vez aquela Isso. situação, né? Mas, na verdade, você olha... Toda vez que você olha, você vai olhar como uma primeira vez. Porque primeiro, vamos dizer, eu estou aqui, eu olho esse fio azul misturado com fio vermelho, depois a próxima vez eu vejo a tomada. É o tempo todo grandes surpresas. Sim. E, ao mesmo tempo, micro surpresas. O que é muito triste, muitas vezes, que essa coisa de observar, as pessoas e muitos colegas têm medo disso. Então, as pessoas têm medo de mim. Como é possível? Eu acho que elas têm medo da minha intensidade. Eu acho que a intensidade, muitas vezes, esse meu cabelo de vermelho de bruxa, não, mas entenda... eu acho que você tem uma energia, Fanny, que é única na faculdade. E isso traz realmente uma empolgação na aula. Porque você dá aula assim, blá, 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 blá. É uma coisa, você dá aula com energia, né, com alegria, e isso muda, né? E não é fake. Eu acho que não é muito verdadeiro. Sim. Sabe? E a gente consegue puxar os alunos e falar, nossa, se ela está falando, ela deve saber, né? Entende? Então, esse olhar... E a lagartixa, ela é muito interessante, né? Ela é inquieta. É que nem... Eu acho que eu estou cada vez mais como uma lagartixa, sabe? Inquieta, eu sou muito inquieta, né? E me tornei... Meu marido que fala, esse ano a gente faz 50 anos de casado, 50 anos de Mackenzie, 50 anos de casado, em 1975. Aí ele fala assim, nossa, mas você mudou, né? Você não era assim. Eu falei assim, graças a Deus que eu mudei. E você é meu companheiro e que bom que você está acompanhando. Exato. Então, eu acho que assim, por mais tragédias que a gente viva e passa, eu acho que essa potência fica. E quanto mais você usa, mais você consegue transmitir. Professora, você acha assim que... Porque para dar uma aula de técnica ou uma aula racional, qualquer professor pode seguir um slide, seguir uma sequência e tudo bem. Mas nas suas aulas, assim, você acha que você consegue acender o lado criativo e intuitivo dos alunos? Você acha que é por esse caminho que ela vai? Sim. Um dos primeiros das aulas que eu dou também optativa de arte contemporânea. A primeira coisa que eu peço para eles escreverem sobre uma memória marcante na vida deles. Então, é assim, tem uma memória de uma família, sei lá, que vem da Europa, da Espanha, Portugal, é bem diferente de uma que veio do Japão. Mas eu acho que, assim, o que eu peço para eles lembrarem coisas que são da história deles, da memória deles, e que são importantes. Sabe, eu puxo e dou importância às histórias deles. Eu acho que é isso, sabe? Porque a narrativa é muito importante. Sim. As histórias é muito importante. E aí eu peço para eles desenharem a partir do texto. Tá. Eu tenho um projeto maravilhoso aqui, que é patrocinado pela professora Ana Lúcia Vasconcelos, e com as egressas do sistema prisional. Eu não sei se vocês conhecem. Não conheço com detalhe, professora. É maravilhoso. Então, eu dou aula para essas... São meninas que estão saindo da prisão. E a professora Ana Lúcia, ela trouxe esse projeto de Portugal. E aí é uma união entre uma universidade, no caso Mackenzie, EAD, à distância, com o presídio. Elas pegam uma vez por semana ônibus com tornozeleira,
e vem assistir a aula. E aí, gente, vocês não sabem que maravilha. Eu tenho uma história que eu contei num livro que vai sair agora pelo Instituto Ação pela Paz. E eu conto que eu levo as alunas no bosque e eu peço para elas recolherem folhas caídas no chão. Aí elas põem numa caixa. E aí a gente vai numa sala. E aí eu falo, agora você recolhe e você vai observar essa folha. Olha como ela é, as cores, os veios. Agora você vai desenhar, né? E no final eu falo assim, uma folha que estava excluída no chão. Então, se vem o jardinheiro, ele varre e vai jogar fora. Nós incluímos novamente. E vocês vão ser isso se quiserem. Que lindo, legal. Nossa, é lindo mesmo. Se vocês me perguntarem de onde vem isso, não sei. Eu sou muito intuitiva. Uhum. Eu me estrepo muitas vezes pela minha intuição, mas eu estou muito feliz e dá muito certo também. Então, hoje em dia, os alunos precisam estar acolhidos, eles precisam sentir-se acolhidos. Os alunos vêm ansiosos, eles vêm com depressão, muito diferente do que faz 40 anos atrás. E eu acho que essa história da tela, né, de ficar, não viver o mundo real, não viver a natureza, não viver a cidade, eventualmente, né, as coisas boas que acontecem de Isso. pessoa para pessoa, você ficar na tela conversando com alguém que está na outra tela. Então isso acho que dá uma certa tristeza no fim das Dá. contas, né? Mas o nosso papel é fundamental, porque os alunos te olham, é muito rápido. Ou eles acreditam em você, ou eles falam boring, né? E tá claro quando desce o interesse, né? Você tem que estar muito ligado com o grupo de alunos. E a gente percebe, entende? Então, não tem que ser um discurso de fora para dentro. Você tem que olhar e descobrir o que esses alunos querem naquele momento. Claro que você vai contar e você... Poxa, eu tenho 50 anos e tenho mestrado, eu tenho doutorado, tenho pós-doc... Mas tudo isso faz parte de um grande caldeirão. E como você vai transmitir? E essa coisa porque o olhar de lagartixa, você trabalha a partir de imagens feitas pelo celular. Então, o celular é muito bom. Só que ontem eu fui no Centro Cultural São Paulo e eu falei, então, alunos, vamos desenhar aqui o espaço maravilhoso. E todo mundo, o que fez? Tirou foto e começou a desenhar a partir da fotografia. Eu comecei a ficar tão nervosa. Eu acredito. Não, vocês não imaginam. E aí eu falei assim, eu não falei para vocês sentarem e desenharem. É muito mais fácil desenhar a partir de foto. Mas a gente quer que vocês tenham outra experiência. Entende? Aí eu falava assim, agora vocês levantam e vão andar. Não, os caras não conseguiam. É difícil. Então, é uma grande batalha. Mas eu sou determinada. E eu não desisto. E aí eu chegava para os meus colegas e falava assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa, porque não é possível, sabe? E é isso. É paixão em dar aula, estar com pessoas, gente, estar com colegas. Adoro conversar, adoro trocar. E cada vez está mais difícil de trocar com outras pessoas. E eu não sei se a professora percebe isso nas aulas ou durante as atividades, que a gente sempre tem uma atividade geral que vai pegar a classe toda, mas se a professora pega individualmente cada aluno para poder entender o que esse aluno tem para ajustar alguma coisa da atividade para ele. Porque aí ele consegue se confortar melhor, consegue trabalhar de maneira diferente dos outros para não deixar tudo uniforme. Porque penso eu que nem no seu olhar de lagartixa, cada um tem o seu olhar. Perfeito. Então a sua discussão é individual com cada um, é isso? E dá mais trabalho. Sim. Eu vejo um aluno com determinado... A gente faz
um trabalho muito interessante na classe, que é o desenho cego. O que é o desenho cego? Você olha, vamos dizer, frutas que estão lá junto, reunidas. Você tem que olhar só no objeto que você está desenhando, mas não olhar no papel, porque vem a... Ai, tá uma porcaria, né? Ixi, olha o vizinho como tá desenhando bem. E eu... Gente, olha nos objetos, né? E aí, qual é o nosso papel como professor? Falar, olha que incrível que você fez. Aí, lógico que o aluno que é muito cru ainda fala assim, nossa, mas a senhora acha? Aí a gente vai e mostra imagens de artistas que trabalham ou trabalharam muito parecido com o resultado. E aí, olha, então é um mundo fantástico. Sim. Agora, é um trabalho individualista, porque aí você já percebe uma pessoa muito tímida, muito acanhada, muitas vezes, ou você vai... Que se sente pouco valorizada até, né? Muito pouco valorizada, muito pouco. E a maioria dos alunos chega e fala assim, não, eu não achei, eu acho que esse desenho não tá bom, não. Aí eu chego e falo assim, quem é o professor? É você ou eu que tenho 50 anos de casa? Não, é assim. Eu falei assim, sabe por que você não gosta? Porque você idealizou um desenho perfeito, figurativo, realista. Só que você vai ver, aprendendo aqui História da Arte, que tem outros jeitos de representar. São tão bons quanto. Então, o papel nosso é um papel muito importante, mas precisa amar. Eu tive um professor de desenho que me marcou, ele chamava Dalton De Luca. Você conhece o Dalton? E o Dalton não deixava usar borracha. Uhum. E eu falava assim, eu não deixo. Como que eu não vou usar borracha? Tá um horror. Aí ele falava, não é para usar borracha. Ele tinha várias estratégias na aula e eu comecei a soltar a minha mão, porque eu também sempre fui muito tímida, muito acanhada, muito cri-cri com o que eu fazia, assim, não tá errado, isso não tá certo, isso não... E aí ele, não, olha, você não vai usar borracha. Eu levei todo o meu estojo de desenho, tinha borracha, não, isso aqui você não vai usar. Como eu não vou usar? E depois eu entendi o propósito e me marcou demais. Não, o cara era ele que trabalha, eu não sei se ele ainda dá aula com o lado direito do cérebro, que é justamente trabalhar o lado intuitivo, né? Eu acho que assim, mas o que estraga o nosso alunato é a escola formal, né? Porque quando o aluno muitas vezes está no colegial ou no ginásio, qual é a única cenoura que é fornecida para ele, falando, vem? É o vestibular. É verdade. Uhum. E aí ele chega aqui e fala assim, o que eu faço? O que eu faço? Eu estou sentada agora, sou uma universitária, eu não sei. Porque não foi desenvolvido a criatividade, awareness, que eu acho muito importante, que é a consciência crítica. Falou assim, nossa, esse professor, eu não estou gostando do jeito que ele está dando. Eu acho que ele não está envolvido. Ele não está realmente, ele só está querendo falar o que ele sabe. Então, as escolas, elas não ensinam, hoje em dia, a ser criativo. Eu sempre brinco assim, fazer árvore, o tronco roxo, nem pensar. Matisse, final do século passado, já pintava de roxo. Mas é difícil para muitos professores, eles querem impor, entende? Acontece. E fala assim, não, pode, tronco roxo. Aí como é que vai fazer o tronco pintado de roxo se a vida toda eu aprendi que o tronco é marrom? Uhum. Eu acho que são questões muito sérias para serem colocadas. E o olhar de lagartixa é o grito de liberdade para os alunos, porque depois que eles tiram foto, eles imprimem, trazem na sala, a gente coloca na mesa e existe uma discussão sobre o resultado. E são fotos, gente, que daria para imprimir e colocar em qualquer salão de arte. Uhum. Isso é muito interessante. Sim. Puxa, Fanny, a gente devia ter umas exposições dessa
Mas Porque isso é tão rico, né? Muito. Esse olhar do detalhe, que é um olhar que o arquiteto tem que ter, né? Para você vislumbrar como vai ser o projeto como um todo, você tem que conhecer o detalhe. Se você não enxerga o detalhe com essa clareza, com esse olhar, né? O todo não vai ser a mesma coisa. Né? Fica muito... Como é que é? Tudo igual. É. A arte individualiza. Porque você é diferente, a Érica é diferente do Célio, é diferente da Fanny. Porque nós temos histórias diferentes. Nós temos pais, avós, bisavós, com histórias diferentes. E nós carregamos. Vocês sabem o que é epigenética? A gente carrega 4 gerações de experiências. Tanto experiências boas como ruins. 4. Puxa. E aí você tem condição, o DNA está lá, mas você tem condição de reconstruir, repensar. Aí o papel da análise é muito importante, de terapia. Fala assim, mas espera aí, por que eu reajo sempre assim? Porque eu não estou gostando. Aí você começa... Então é um pacotinho. Você tem que estar trabalhando the whole, o todo. Nossa, que bacana, Fanny. Ótimo. Que bacana. Nossa, Fanny, o nosso tempo aqui acho que está se esgotando, mas fiquei muito feliz de conhecer mais sobre você, muito, muito. A gente se cruza tão rapidamente no corredor, né? Horrível! É tão bom sentar e conversar e conhecer. Não vai ser nunca mais a mesma coisa, é verdade. Eu acho que isso é muito interessante. Sim. E eu que agradeço e estou sempre aberta para novas conversas, porque adoro conversar. Nossa, Fanny, muito obrigada mesmo. Obrigada. Se você quer conhecer mais do nosso podcast, continua acompanhando a gente, quer fazer parte, tem um QR Code aqui atrás, você pode escanear e dar a sua sugestão do que você quer contar aqui pra gente, quer contar a sua história, contar a sua trajetória como aluno, ex-aluno, professor, vai ser um prazer receber vocês aqui. Fanny, como você é uma Macmaker, nós queremos oferecer o nosso bottom. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Que delícia! Vou pôr já e vou entrar no campus do Mackenzie fazendo propaganda que eu sou uma Macmaker. Mas eu sou mesmo. Olha, eu estou falando, já estou me arrepiando. Eu acho que eu amo Mackenzie e é muito importante a gente formar um grupo de Macmakers total. Muito legal. Obrigado muito pela atenção, pelo tempo, viu, professor? Obrigada. Obrigado mesmo. Tchau, turma. Tchau, até.